Nossa live, já declarando a melhor semana das nossas vidas até então, uma semana cheia de bênçãos, cheia de graça, cheia de mover de Deus e principalmente cheia de presença, né? E hoje nós vamos para a leitura de Jó 15, que diz, né? Quem conhece a verdade deve aprender na verdade, que a verdade a gente traz com a palavra de Deus, que é o nosso entendimento, né? Deve aprender e transmitir os outros com amor, não com dureza de coração, né? Então, o perigo de falar sem compaixão. Ele responde a Jó com palavras severas e faz com que e fala que Jó é arrogante e despreza a sabedoria. E ele afirma que ninguém é puro diante de Deus, e o sofrimento dos ímpios. Ele fala sobre o sofrimento dos ímpios como o Jó estivesse sofrendo ali, porque ele era ímpio, né? E a vida na casa, ele na verdade fala sobre uma vida que é mais gerada nos medos, nas angústias, para aqueles que se rebelam contra Deus. E ele fala como Jó ele estivesse no pecado. Então eram palavras duras, eram palavras de pregação, mas palavras de pregação no sentido de julgar, né? De questionar, olha, você está errado, o problema é você, a questão é sua, entendeu? Não palavras de amor, palavras de acolhimento. Esse é o diferencial ali nessa parte, né? E o 15, ele faz novamente, né? Acusando Jó de impiedade, né? Ele dizendo que ele era arrogante, que ele era prepotente, que ele não estava ouvindo a Deus, né? Então vamos para a palavra, pedir ao Espírito Santo que fale conosco, que traga paz e discernimento ao nosso coração sobre essa palavra, amém? Então respondeu Elifaz, o temanita, e disse: porventura proferirá o sábio vã sabedoria, e encherá o vento do oriental o seu ventre, arguindo com palavras que de nada servem e com razões de que nada aproveita? E tu tens feito vão temor e diminuis o rogo diante de Deus, porque a tua boca declara a tua iniquidade, tu escolhes as línguas dos estatutos. A tua boca te condena e não eu. Os teus lábios testificam contra ti. És tu, porventura, o primeiro homem que nasceu? Ou foste formado antes dos austeiros? Ou ouviste o secreto conselho de Deus? A ti só limitaste a sabedoria? E que sabes tu que nós não sabamos? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós encanecidos e idosos, muito mais idosos do que o teu pai. Porventura fazes pouco caso de consolações de Deus e da sua suave palavra que te dirigimos? Porque te arrebata o teu coração, porque piscam os teus olhos, para virares contra Deus o teu espírito e deixares sair tais palavras da tua boca? Que é um homem para que seja puro? E nasce uma mulher para ser justo? Eis que não confia nos teus santos, e nem no céu são puros aos teus olhos. Quanto mais abominável e corrupto é o homem que bebe iniquidade como água? Escuta-me, mostrar-te-ei. Ele diz, não, o ímpio é atormentado pela vida. Então ele começa aqui palavras de pregação, mas no sentido de tirar realmente o acolhimento, mas sim de apontar dedo para Jó ali, né? É o que eu digo, rapaz, ficaram poucos amigos, ainda ficaram uns amigos que misericórdia, viu? Mas será que nós muitas vezes não somos esses amigos? É uma coisa que eu tenho me perguntado. Será que a gente, por buscar ou encontrar um caminho com o Espírito Santo, será que muitas vezes nós não estamos como um amigo de Jó? Questionando ele, declarando que ele tem pecado, enquanto ele não tinha? Né? Então, precisamos de sabedoria aqui. Escuta-me, mostrar-te-ei o que tenho visto e te contarei. Os que são sábios anunciam ouvindo de teus pais e não o ocultam. Aos quais somente se dera a terra, nenhum estranho passou por eles. Todos os dias o ímpio é atormentado e se reserva no tirano um certo número de anos. O sonido dos horrores está nos ouvidos, até a paz que lhe sobreveio um assolador. Não crê que tornará a treva, mas o que espera a espada. Anda vagueando por pão, dizendo, onde está? Bem sabe que já o dia das trevas já está preparado à mão.
A sombra, a angústia, a tribulação prevalece contra ele, como um rei preparado pela peleja, porque estendeu sua mão contra Deus e o Todo-Poderoso se embraveceu. Arremete contra ele, contra duras cerves e contra os pontos grossos dos seus escudos, porquanto cobriu seu rosto e a gordura, e criou gordura nos lombos, e habitou em cidades assoladas e em casas onde ninguém morava, e estava a ponto de fazer-se montões de ruínas. Não se enriquecera, nem subsistira a sua fazenda, nem se estenderão para a terra as suas possessões. Não escapará das trevas, a chama do fogo secará dos seus renovos, e o sopro da boca desaparecerá. Não confie, pois, na vaidade, enganando-se a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Antes do dia ela se consumará, e os seus ramos não será isso. Sacudirá a sua uva verde como as da vida, e deixará cair a flor como oliveira. Porque a congregação dos hipócritas se fará estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebe a malícia e dão luz e iniquidade ao ventre, e prepara enganos. Forte, né? Uma coisa que eu também vejo aqui, uma vez uma pessoa que entende muito da palavra, uma pessoa que tem muito entendimento, falou assim, não, mas Jó, ele teve um erro ali. E me falou assim, Jó teve orgulho, porque ele se enalteceu, né? Ele falava que ele era correto diante de Deus, que ele agia corretamente, que ele era reto, que ele era um homem de boa fama e tudo. E na verdade, eu fico vendo esses posicionamentos, de certa forma, a gente precisa ter essa certeza no coração, né? Que nós estamos andando com Deus. Mas nós precisamos ter a humildade do coração de sabermos que nós não somos perfeitos. Mas quando eu vejo os amigos aqui de Jó, eu fico me perguntando até que ponto a gente como igreja não está sendo essa igreja que aponta. Essa igreja que, em vez de acolher, vem com duras palavras. Não que não precise existir a dura palavra, porque a palavra correta, ela vem corrigir, como vara, né? A palavra de Deus diz isso. Mas nós devemos transmitir ela com amor. Então isso ficou muito no meu coração. O que a gente tira de ensinamento então dessa parte? Primeiro, conhecimento sem amor pode tornar crueldade. A verdade precisa ser acompanhada de graça e compaixão, tá? Segundo, nem todo sofrimento é consequência de um pecado pessoal, né? Devemos evitar julgamentos simplistas sobre as lutas dos outros. Perfeito. Terceiro, a arrogância espiritual é perigosa. Reconhecer que a nossa compreensão é limitada. Então, Deus vê além das aparências. Só Deus, somente Deus, conhece o coração humano. As palavras têm poder. Nossas palavras podem trazer cura ou feridas para as pessoas. E é que a gente possa ser realmente uma boca que professe a palavra de Deus como cura, não como ferida. Amém? Guarda isso, tá? Então declara hoje com a mãozinha no coração e fala comigo, ó. Eu vou falar palavras de vida. Eu vou falar palavras de vida. Eu vou falar palavras de vida. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu falo isso com todo amor pra vocês, assim. Eu tenho vivido dias muito pensativos, assim, com várias questões, né? Que a gente percebe nas pessoas de feridas e dores, de às vezes terem sido feridas na própria igreja, sabe? Onde era para acolher, onde era para amar, não teve isso. E eu fico pensando e fico pedindo ao Senhor que não permita que eu seja assim. Porque não é sobre... Eu tenho certeza que a intenção do outro sempre é positiva, que a intenção talvez daqueles amigos que foram... 3 amigos que ainda foram lá ver Jó, porque Jó era uma pessoa que ele era extremamente generoso. Então era para estar lotado. Imagina nas festas de Jó como era lotado lá de gente. Deveria ser lotado. Mas na hora da dor, ele contou nos dedos os amigos que foram. E esses mesmos amigos, pela limitação humana, eu acredito, que ficaram falando, Jó, tem alguma coisa errada. Você está em algum pecado. Olha, Deus... E eles meio que ficaram naquela indireta direta, né? Que eles falando, mas queriam, tipo, apontar para Jó. E eu fico pensando,
e faça um trabalho de lapidação comigo, né? Quantas vezes a gente questiona, mas o fulano errou, mas o ciclano errou. A gente faz isso com a gente, né? Mas você tá vendo as coisas, você não é boa para suficiente, né? A vulnerabilidade, ela traz muito sobre o sentido de suficiência. Muitas vezes a gente não se acha suficiente. Tá vendo? As pessoas não quiseram você ali, as pessoas não amam, sabe? E aí você entra em várias coisas que não é o que a palavra de Deus traz. Então, diante dessas entrelinhas, dessa palavra, que nós possamos aprender uma coisa: palavras de vida precisam ser regadas pelo amor. Palavras de vida precisam ser regadas pelo amor. O amor puro, que é o amor que vem de Deus. Amém? Poderoso, né? Eu tava aqui, gente, doida que a gente chegasse logo na parte que o Senhor vai abençoar Jó em dobro. Mas quantas coisas nós estamos aprendendo nesses capítulos, né? Eu também. Amém? Fica com Jesus, que Deus te abençoe. Vamos viver, está declarado, vamos viver a melhor semana das nossas vidas. Amém? Fica com Jesus.